Olá, meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da formação pedagógica R2 em Geografia pela Faculdade Ibra e vou apresentar-lhes agora a minha aula voltada para a primeira série do ensino médio, cuja temática é a de comparação dos processos de ocupação do espaço e formação de territórios, e trazendo uma visão muito mais relativística e não dualística a respeito de conflitos e pensamentos. Faz-se necessário ter uma análise crítica a respeito de tudo isso, porque é através da análise crítica postulada pela geografia crítica que nós vamos ter uma ideia das relações que existem atualmente, né? É, a geografia crítica ela veio para trazer esse ponto de vista que exclui essa ideia de unicamente categorização e enciclopedismo da geografia, né? A geografia não é apenas uma ciência de catalogação, é uma ciência de discussão também, é uma ciência de análise, é uma ciência de crítica. Então faz-se necessário trabalhar isso nos nossos alunos. O que eu quero que vocês compreendam é que eu vou contrapor aquela ideia de certo e errado, A e B, preto no branco. Eu não vou dizer que algo é certo e errado. Eu vou dizer que aquilo tem tais e tais implicações. Então vamos dar prosseguimento. O conceito de território, para início de conversa, ele é o quê? Ele é estipulado por um senhor chamado Frederick Hatzel. Ele, em suas primeiras análises sobre os Estados-nações, ele estipulou isso, e ele fala que o território é uma área delimitada por poder. Logo depois há uma melhoria e fala-se que não é apenas uma delimitação física, mas também uma delimitação por identidade, por cultura e também por poder, né? O Frederick Hatzel ele falou voltado para os estados-nações e não para as comunidades locais e assim por diante. Então, faz-se necessário a gente ter uma ideia desse conceito para que possamos compreender adequadamente todos os outros. O que acontece? Um exemplo de território que nós temos e que não abarca somente o que o Hatzel disse é o estudo de Alessandro Dozena, né, que é a geografia do samba. Ele analisou o território do samba nas escolas do Rio de Janeiro e, através dessa análise, ele fez uma coisa chamada cartografia afetiva. A cartografia afetiva ela vai delimitar em um mapa sentimentos que são obtidos a partir daquele local. Isso vai ajudar a criar uma ideia de territorialidade dentro daquele ambiente. Alessandro ele foi muito feliz nesse estudo porque ele conseguiu delimitar todas as relações que existem entre os bairros das escolas de samba na época e com isso ele conseguiu revelar mais uma vez que o território não se resume apenas ao poder enquanto Estado-nação. Atualizando, é claro, o que Hatzel disse, certo? As fronteiras, elas não são apenas linhas no mapa. Elas são construções sociais. Elas refletem conflitos, cooperações e interações. E olhando do ponto de vista da crítica, nós temos, por exemplo, a fronteira do capital. O capital, junto com a globalização, ele propiciou uma aproximação, a redução de fronteiras capitalistas no mundo. As fronteiras sociais, as fronteiras físicas,
elas permanecem, mas para o dinheiro, não. Para o dinheiro, as fronteiras, elas praticamente são inexistentes. Excluindo o caso agora da retirada da Rússia do sistema SWIFT, né, devido à guerra na Ucrânia. Que mesmo assim, a Rússia consegue, apesar disto tudo, negociar com o seu entorno e o resto do globo, inclusive. E aí o que acontece? Nós vamos ter mudanças na fronteira de acordo com dinâmicas sociais, elas são flexíveis, elas podem mudar por vários motivos. Um dos motivos aqui no Brasil é a fronteira agrícola, que muda devido ao desmatamento e que é de conflito entre o governo e o agronegócio, né? Não falo todo o agronegócio, mas sim do agronegócio. E junto disso nós temos a fronteira sendo quebrada enquanto Estados-nação, né? Que é o caso da fronteira envolvendo a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia e a Rússia tomando ali Donetsk, mostra isso. Ah, professor, mas não mudou no mapa. Não mudou ainda e apenas se a Rússia não anexar realmente aquela região. Mas até onde consta, aquela região ela está com uma fronteira permeável. Outro exemplo de fronteira é Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Para a China, a fronteira é muito mais tranquila. Na China, a Coreia do Norte consegue trabalhar, consegue conversar e assim por diante. Há uma interação, mesmo que não seja uma interação social, mas há uma interação econômica. Já na fronteira com a Coreia do Norte, nós temos o oposto. O que acontece? Na fronteira com a Coreia do Norte, há um fechamento dela em sua totalidade. Até existiram algumas tentativas de acordos e assim por diante, mas nada funcionou. Tudo se resumiu a um fracasso completo na conversa entre essas duas nações, né? E aí nós temos um detalhe, nós temos também o chamado vazio territorial, né? O vazio territorial, que é o quê? O local onde não foi feita uma descoberta, por assim dizer, né? No passado, dizia-se que o vazio era áreas que não foram descobertas, como, por exemplo, o Brasil, entre aspas, não tinha sido descoberto. Logo depois, foram áreas que não foram mapeadas oficialmente. Mas hoje em dia, com imageamento por satélite e diversos geógrafos, engenheiros cartográficos e cartógrafos como eu, isso vem se tornando cada vez mais raro, o vazio deste tipo, né? E existem os vazios de locais de difícil acesso. E é aí que entra o pessoal do agronegócio, o pessoal do MST. Esse pessoal, o do agronegócio, ele está na fronteira agrícola. Está lá desmatando, está lá queimando, assim por diante, né? Na verdade, eles desmatam para dar lugar ao pasto e o pasto pega fogo. Isso gera uma queimada. E o pessoal do MST, ele entra aí no seguinte sentido, o uso de terras de difícil acesso que foram abandonadas. É muito comum o agronegócio ele abandonar terras. Eles, no geral, utilizam uma terra até onde dá, depois a abandonam ou não deu certo o negócio naquela região e eles a abandonam. E também existe o caso do MST receber terras do governo, né, terras da União. E para isso a gente tem que trazer uma abordagem relativística.
Ah, professor, você falou que o agronegócio ele é ruim. Vamos relativizar agora. O agronegócio é ruim? Uma boa porcentagem da nossa balança comercial vem do agronegócio. Então ele é ruim mesmo? Uma parte considerável da tecnologia do campo vem do agronegócio. Ele é ruim mesmo? Mas por que o senhor falou que o agronegócio grila terras? Porque é uma forma de dizer que, apesar do grupo não ser em sua totalidade, é esse grupo que praticamente sozinho faz isso. O agronegócio sabe se comunicar, o agronegócio sabe se defender, o agronegócio tem poder político. Então, o que acontece? Os bons pagam pelo erro dos maus. Ah, professor, mas o senhor acabou de dizer que a gente tem que relativizar. Sim, vamos relativizar mais uma vez. Sem essa expansão agrícola, nós temos como manter o mercado? Aí vai a avaliação, aí entra a relativização e vai a avaliação científica. Vamos aos dados do IBGE de 2017. Mais de 60% das terras agricultáveis no Brasil, elas apresentam algum nível de deficiência. E, por incrível que pareça, nessas terras nós temos um baixo aproveitamento. Nós temos muita terra agricultável, porém nós estamos expandindo ainda assim. As pessoas que estão expandindo, elas estão expandindo para construir pasto. Carne é importante, mas o que vale mais? Carne ou soja? O que é mais importante para nós, para manter nossa população, para o globo terrestre? Carne ou soja? Comercialmente, a carne vale mais. Comercialmente. E o que acontece? Quando eu falo do MST, eu não falo que ele está sendo bonzinho. O MST tem problemas e ele invade terras que às vezes são produtivas, ou que às vezes foram recentemente adquiridas e também deve ter corrupção, isso igual a qualquer outro local, né? Assim como existem maus trabalhadores do agronegócio, existem maus trabalhadores do MST, certo? O que eu quero trazer aqui para vocês é que não há certo e errado nesse jogo. São pessoas tentando sobreviver, são pessoas tentando crescer. O que nós podemos fazer é analisar, através da geografia crítica, como isso é feito. A expansão agrícola, como ela está sendo feita? Ela está sendo feita em prol da sociedade ou em prol do dinheiro? Ela está sendo feita em prol do dinheiro? Tá? Qual é a medida que a gente vai tomar? E assim por diante, certo? Nós devemos combater visões dualistas. Nós devemos impedir esse caminho de tá certo ou tá errado. Como eu disse, já falei sobre estudos de casos, sobre isso. Não é necessário falar muita coisa. Eu acho que o maior exemplo disso é a fronteira agrícola. Os impactos sociais são enormes. Faz-se necessário analisar tudo isso. Faz-se necessário ter uma visão mais holística do assunto. E os desafios contemporâneos vão vir com a globalização. Né? A globalização trouxe mudanças na fronteira, mudanças nesse vazio, mudanças em praticamente tudo. E a análise crítica dessas concepções, ela revela a necessidade de uma abordagem relativística. Só assim a gente vai ter alguma compreensão a respeito da sociedade no geral, certo? Olha, muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Forte abraço.